estamos na Tua presença e vivemos na Tua presença. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Somos reis, sacerdotes, somos embaixadores, somos autoridades legais. Nós somos estabelecidos, Senhor, como reis e sacerdotes nessa terra. Nós nos levantamos como igreja, nos posicionamos dentro daquilo que o Senhor nos constituiu, nos estabeleceu. Denunciamos principados e potestades da nossa nação. Declaramos um avivamento no nosso Brasil. Que toda fortaleza, todo espírito de corrupção, de idolatria, todo espírito de imoralidade, de religiosidade, Senhor, que caia por terra. Nós proclamamos um avivamento na nossa nação. A igreja brasileira sendo despertada. A igreja brasileira assumindo o seu posicionamento. Senhor, que venha a manifestação dos filhos de Deus. Que dons e ministérios sejam ativados, Senhor. Que venha um tempo sobre a nossa nação, qual nós jamais vivemos antes. Senhor, em nome de Jesus, um tempo onde milhões de almas se renderão ao Senhor, onde Cristo será entronizado, e nós proclamamos a Tua palavra, e declaramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos um tempo de sinais, de cura, maravilhas, prodígios, Senhor, que ministérios, Senhor, sejam ativados, os Teus ministros, Senhor, sejam ativados, Pai. Espírito Santo, nos ensina, nos convence, nos mostra o caminho, quebra os conceitos, quebra as fortalezas, os paradigmas da nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é em nós. Nós Te adoramos nessa noite. Jesus, Tu és o centro de todas as coisas. Todas as coisas convergem em Ti. O Senhor reconciliou todas as coisas em Ti. Nós Te adoramos e aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Boa noite, graça e paz, amém? Podeis assentar, abra a tua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 7. Quantos estão com a palavra? Amém? Seja no celular, seja palavra impressa. Jeremias capítulo 7. Acharam? Versículo 21 em diante. Jeremias 7, versículo 21. Acharam? Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Novamente o 22. Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Esse texto, ele é muito interessante, porque ele contrapõe, por exemplo, o livro de Levíticos. Esse texto de Jeremias, nesse versículo específico, no versículo 21 e 22, o versículo que nós lemos, ele contrapõe Levítico, porque no livro de Levítico, o que mais nós ouvimos é sobre sacrifício. Sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, sacrifício para aquilo outro. E agora,
através do profeta Jeremias, Deus está dizendo: porque eu nada falei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Lá ele está mandando sacrificar, e aqui ele está dizendo que ele não fez isso. A Bíblia está entrando em contradição? Não. Deus está dizendo: eu nunca quis que vocês sacrificassem. Eu sempre quis que você andasse em obediência. Eu sempre quis que vocês andassem pela minha voz e não por sacrifício. Deus está dizendo: eu não estabeleci sacrifício como doutrina. Olha o que aqui diz o versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz. Diga comigo: dai ouvido à minha voz. Diga comigo: dai ouvido à minha voz. Perceba que ele está dizendo: eu nunca falei para vocês fazer sacrifício. Eu disse para vocês: dai ouvido à minha voz. Ele está dizendo: eu não falei para vocês fazer nada lá atrás. Eu falei para vocês permanecerem ouvindo a minha voz hoje. Você sabe como é que se forma uma religião? Ou uma das características para se estabelecer uma religião? É você pegar o que você falou, é você pegar o que você ouviu e viver aquilo a vida inteira. Eu vou explicar, tenha calma. Uma religião se forma quando você pega aquilo que você ouviu e põe um ponto final naquilo que você ouviu e vive aquilo que você ouviu a vida inteira. Aí você tem algo que sempre foi assim. Você vai ter algo que sempre foi assim. E a palavra de Deus, ela não foi. A palavra de Deus, ela é. Deus está dizendo: eu nunca falei para vocês sacrificar. Eu falei para vocês: dai ouvido à minha voz. Se nós servimos a um Deus vivo, Ele fala. Ele não só falou, mas Ele fala. Abra comigo em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Amém? A verdade de Deus, ela não muda, mas ela amplia. Amém? O fundamento da verdade não muda, mas ela amplia. Deus não é estático, a palavra não é estática, ela é dinâmica. Escute, nós podemos viver a religião através da palavra e não o cristianismo. Nós podemos viver através do que Deus falou, sem nunca experimentar o que Deus está falando. Amém? Nós podemos viver um evangelho histórico através do que Deus fez, sem nunca experimentar o que Ele está fazendo. E a ideia não é que sirvamos a Deus pelo que Deus fez. A ideia é que sirvamos a Deus pelo que Ele é. Eu entendo quando alguém diz Deus pode. Eu até entendo o contexto do que isso quer dizer. Deus pode fazer isso. Mas se nós formos olhar a fundo, Deus não pode. Deus é. Se nós formos olhar a fundo, Deus não pode curar. Ele é cura. Deus não pode. Ele é. Preste atenção. Hebreus 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora, ou seja, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. O escritor de Hebreus está dizendo: havendo Deus outrora no passado falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho. Escute, Deus só fala através do Filho. E Ele só ouve através do Filho. E Ele só faz através do Filho. E sem o Filho Ele não faz nada. Deus fala através do Filho, ouve através do Filho.
Deus nos tirou de tudo aquilo que não tinha Cristo e nos estabeleceu em Cristo. Deus nos tirou de tudo aquilo que não tinha Cristo e nos estabeleceu em Cristo. Deus falou, mas a ideia de andarmos com Deus não é pelo que Ele falou, é pelo que Ele fala. A palavra de Deus, ela é viva. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus está falando o que Deus quer falar. Nós podemos estar perdidos, mesmo sabendo aonde Ele esteve, mas sem ter a revelação de onde Ele está. Nós podemos estar perdidos, mesmo sabendo o que Ele fez, mas sem saber o que Ele está fazendo. Nós podemos servir o evangelho histórico, ainda que o evangelho tenha história. Você está entendendo isso? A ideia é que a ideia é que desenvolvamos o evangelho presente. Você sabe o que eu descobri? É que todas as vezes que nós vemos um caos e não temos fé para resolvê-lo, nós levantamos uma doutrina de escatologia. Deixa eu repetir isso. Todas as vezes que nós vemos um caos e que nós não temos fé para resolvê-lo, sabe o que a gente diz? É a volta de Jesus, né? Eu não estou dizendo que a Bíblia não diz sobre coisas escatológicas, sobre sinais de escatologia, mas nós não estamos falando muitas vezes por causa dos sinais escatológicos, nós estamos falando por causa da incredulidade. E aí, como nós não temos o que fazer, como nós não cremos que algo pode mudar, nós desenvolvemos uma doutrina escatológica. Tá feio, né? Hoje mandaram uma notícia para mim, que no dia do nosso jantar de casais, vai ter um jantar, né, Regi? É um jantar, tipo um jantar, um encontro de casais, e vai ter tanto homem, na igreja aqui em Carapicuíba. Vai ter um encontro de casais, mas vai poder ser homem com homem, mulher com mulher. O que nós podemos dizer? Uau, é a volta de Jesus? Não! Eu não estou dizendo que Ele não está voltando, eu estou falando porque isso está acontecendo dentro da igreja, não é para acontecer. Escute, queridos, o Filho do Homem foi levantado para desfazer as obras do diabo. E por mais que esse texto está falando acerca de Jesus, Ele nos estabeleceu nele. Você foi levantado para desfazer as obras do diabo. Nós fomos levantados para desfazer as obras do diabo. É isso que nós precisamos entender, o que Deus está fazendo. Eu não quero, escute, queridos, quando nós olhamos para a história de Abraão, e eu já falei acerca disso. Abraão, entre ouvir Deus para sacrificar o seu filho, e 3 dias depois, Deus mudou. Sim ou não? Deus disse para Abraão: eu quero o teu filho. Disse ou não disse? Eu quero que você sacrifique. Ele andou quantos dias? 3 dias. Quando ele chega para cumprir a palavra de Deus, para executar a palavra de Deus, o que acontece? Ele ouve Deus novamente. Ele ouve Deus novamente. Se ele não tivesse ouvido Deus, ele tinha cumprido uma palavra com data de validade vencida. Sim ou não? Ele teria matado o menino quando o menino estava morto. Dá para entender isso? Não. Ele tinha matado o menino quando o menino estava morto. Deus nunca quis Isaac. Deus quis Abraão de volta. Em 3 dias Abraão estava morto. Não foi que Deus mudou, foi que a palavra se cumpriu. Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. Ele não queria que o menino fosse morto, depois desistiu que o menino fosse morto. Não, a profecia foi cumprida. Porque Deus diz, como você não me negou o seu único filho, ou seja, você me deu o que eu queria o seu coração de volta.
Ou seja, a fé não é pelo que eu ouvi no passado. A fé é pelo que eu ouço. A fé não é pelo que eu ouvi ontem. A fé é pelo que eu ouço agora. E Deus quer falar conosco todos os dias. Abra comigo no livro de Atos. Capítulo 10. Atos capítulo 10. Acharam? Versículo 9. Atos 10, 9. A vida, queridos, a vida está no presente, não no passado. Nós não só fomos ligados à videira, nós estamos ligados à videira. Olhe para mim, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode se assustar com o que eu vou falar, mas é muito importante que eu diga isso. Nós olhamos a cruz, e a cruz tem um significado fantástico sobre as nossas vidas, amém? Amém? Não existe nada antes da cruz, amém? Mas a cruz não é o fim, a cruz é o início. Não pare na cruz, continue a jornada, tem 3 dias após a cruz. Nosso evangelho não termina na cruz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O evangelho não termina, ele começa. É como salvação. Salvação não é o fim, é o início. Nós muitas vezes focamos na cruz e anulamos a ressurreição. A cruz fala da nossa morte, porque morremos com ele, sim. A Bíblia diz que com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Quando Jesus esteve morto durante os 3 dias, para onde que ele foi? Até onde ele foi? Aonde? Você morreu com ele? Sim ou não? E nos 3 dias ele foi aonde? Você estava com ele? Sim ou não? Então você também foi ao inferno. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele foi ao inferno, eu fui com ele. Eu não vou mais para lá, eu já fui. Eu não vou mais ao inferno, eu já fui. Quando ele foi ao inferno, eu estava com ele. E quando Deus o ressuscitou através do Espírito Santo, eu também fui ressuscitado. Você também foi ressuscitado. Escute, Deus só ouve através do Filho, só fala através do Filho. E tudo que Ele nos vê, Ele vê através do Filho. Nós precisamos viver um evangelho presente hoje. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Ele foi, e se Ele é, e se Ele será, eu posso viver o evangelho no tempo presente. Jesus morreu há quantos anos? Há 2000 anos. Ok? Sim ou não? Sim. E se uma pessoa entregar a sua vida a Jesus hoje, a cruz vale como se fosse como? A cruz se torna uma cruz de 2000 anos? Ou se torna uma cruz presente? O sangue foi derramado ou está sendo derramado? Então a cruz não só foi, a cruz ela vale. Não é um sacrifício memorial, é um sacrifício presente, porque o sangue dele vale agora. O sangue dele é presente agora. Eu gosto daquela canção que diz: teu sangue quebra a maldição. Quando? Agora. Eu quero dizer que existe um Deus presente, que Ele não só está no que Ele fez, Ele é.
Ele não só falou, Ele fala, Ele quer falar. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar, quer desenvolver uma amizade com a gente. E nós podemos ouvi-lo todos os dias. E aí nós não viveremos mais o evangelho de ontem. Nós viveremos o evangelho hoje. Podemos ter recebido os fundamentos ontem, mas podemos ter uma visão mais ampla hoje. Nós já vamos ler Atos 10. Nós temos os elefantes brancos no Brasil. Eu não vou citar nome, porque estamos gravando, transmitindo. Mas nós temos denominações no Brasil. Uma delas, o líder dela morreu há 1 ano, 2 anos atrás. Que era contra a televisão, que era contra tudo, ok? Tem um templo lá na Baixada do Glicério, ok? Esse homem foi usado sobremaneira com sinais de prodígio. Isso é inegável, sim ou não, Marcelo? Inegável. Ninguém pode questionar isso. É ou não, Leonel? Deus falou com ele lá atrás? Sim ou não? Sim. Ele ouviu a voz de Deus? Sim. E ele passou a vida inteira dentro do que ele ouviu. Se ele tivesse continuado ouvindo, ele tinha feito muito mais. Você consegue entender o que eu estou falando? Você pode ter o seu ministério baseado no que Deus falou com você em 1910. E ele vai continuar fluindo, porque a palavra que Deus falou com você é poderosa. Deus não muda, mas Ele se move de forma diferente. Deus não é antiquado. Você pode achar heresia o que eu vou falar. Se Jesus estivesse vivo hoje, Ele estava usando o grupo de WhatsApp. Você acha que não? Se Paulo estivesse vivo hoje, suas cartas eram diárias. Preciso entender o que Deus pode fazer através da tecnologia e o que o diabo também pode fazer através da tecnologia. Mas às vezes pegamos o que o diabo pode fazer através da tecnologia e ignoramos o que Deus pode fazer através da tecnologia. Eu defino. Eu decido. O problema é que às vezes estamos presos a algo que Ele falou. Atos capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhes um êxtase. Presta atenção, eu não sei se Pedro especificamente estava em jejum, e meio-dia ele estava entregando, eu não posso afirmar isso. Mas Pedro sobe ao eirado, ele vai orar. Ele quis comer enquanto estão preparando a comida, ele está orando. Enquanto ele está orando, ele tem um êxtase, ele tem uma visão, ele tem uma revelação. Versículo 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Perceba que está vindo dos céus, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum quem? Ele está sabendo que é Deus que está falando, sim ou não? Ele não está dizendo é o diabo, eu estou em dúvida. Ele sabe quem é que está falando com ele. De modo nenhum, Senhor. Ele está sabendo que é Deus que está falando com ele. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Quem é que está falando com ele? Diga Deus. E Deus está dando coisa imunda para ele comer. Pedro está dizendo: Deus, isso que o Senhor colocou na mesa eu não como, é imundo. E se Pedro perguntasse para Deus, e se Deus perguntasse para Pedro quem falou que era imundo, sabe qual seria a resposta de Pedro? O Senhor.
Então, de alguma forma, Pedro estava dizendo assim: o Senhor falou que eu não podia comer isso, agora o Senhor está falando que eu posso comer. Contraditório? Olha o que é que diz o restante. Versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Nós sabemos que todos aqueles animais, répteis, quadrúpedes, não eram fisicamente animais. Era uma visão que ele estava tendo, e Deus está falando para ele: mata e come. Porém Pedro, de alguma forma, conhecia que na lei aquilo era proibido, era imundo, não se podia comer. Só que agora ele está lutando contra aquele que proibiu. Ele está dizendo: eu não posso aceitar isso, porque o meu Deus, que é o Senhor, diga-se de passagem, proibiu. Eu não posso aceitar, Deus, porque Deus, que é o meu Deus, e que por acaso é o Senhor, me proibiu. Só faltou Deus dizer para ele assim: esqueci. Eu tinha esquecido que eu tinha dito que não podia comer isso. Por que Pedro está rejeitando o que Deus está fazendo? Porque ele está preso ao que Deus falou, e não o que Deus está querendo fazer. Dá para entender? Ele está preso ao que Deus falou, e não o que Deus está querendo fazer. Escute, isso não é para dar margem para libertinagem. Existe um sentido para tudo isso daqui. O sentido é que Deus estava querendo levar Pedro para quem? Para os gentios. Sim ou não? Sim. E Pedro aceitou. Mas quem estava falando com Pedro? Deus. Baseado no que Pedro tinha aprendido, ele não está conseguindo aprender o que Deus está falando. Novamente, baseado no que ele aprendeu, ele não pode receber o que Deus está querendo lhe ensinar. Novamente, baseado no que ele aprendeu, ele não está conseguindo aprender o que Deus quer lhe ensinar. Eu não posso, porque eu aprendi na escola bíblica dominical em 1908 que não pode. Você sabe por que a nossa santidade não é santidade? Você sabe por que muitas da nossa santidade não é santidade? Porque são forças, são regras e não vida. Você sabe por que nossa santidade não é santidade em essência? Porque são regras e não são vida. Nós fazemos forças e sofremos por aquilo que não fazemos, mas que gostaríamos de fazer. Nós estamos sofrendo por aquilo que não fazemos, mas eu juro que eu gostaria de fazer. Eu só não faço, porque não pode. Essa é a santidade? É a santidade? Não. Essa não é a santidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Espera aí, capeta, eu não estou fugindo de você. Eu preciso entender que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou pleres, P-L-E-R-E-S, pleres, eu estou cheio, eu tenho a vida de Deus em mim. E não vem com seus pratos, com seus manjares, seu demônio, porque eu não vivo disso, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho uma verdade acerca da minha vida. Você sabe o que é interessante, querido? É que geralmente nós estamos orando para ter experiências com Deus, para ouvir Deus, sim ou não? Pedro estava falando com Deus. Deus falou com Pedro e Pedro rejeitou. E ele perdeu, sabia disso? Pedro foi para os gentios, Leonel? Não. Pedro foi para os judeus. E Paulo foi para quem? Os gentios. Deus pegou um cara da lei e mandou para os gentios. E pegou um cara que não era tão firmado na lei e mandou para os caras da lei. Sabe o que eu estou entendendo, irmãos? Eu estou entendendo que Deus está dizendo assim: eu posso fazer qualquer coisa através de você, mas eu só posso fazer dentro do que você crê que eu faço.
Você deveria anotar isso. Deus está dizendo, eu sou um Deus ilimitado, eu posso fazer qualquer coisa através de você. Mas eu só posso fazer o que você crê que eu posso. Eu estou dizendo que eu purifiquei, se você diz que é imundo, não adianta o quanto eu digo que eu purifiquei, para você é imundo. Amém? Eu estou dizendo que eu purifiquei, mas você está dizendo que é imundo. Eu estou dizendo, Deus insistiu com ele, mas você insiste em dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei. O senhor está dizendo, pastor, eu estou dizendo que a nossa mentalidade muitas vezes limita Deus de fazer o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Eu estou dizendo que a nossa mentalidade limita Deus o que Ele quer fazer em nós e através de nós. A Bíblia fala para não remover os marcos antigos, isso são fundamentos. Mas nós não podemos abrir mão do que Deus está querendo fazer. Amém, queridos? Existem fundamentos que eles são inalteráveis. Fundamentos são base de sustentação. Escute, fundamentos são base de sustentação. Mas sobre a base de sustentação que é Cristo, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular. Sobre a base de sustentação, Ele pode fazer de forma diferente. Se nós não nos abrirmos, se nós não desenvolvermos uma vida de oração a ponto de ouvir Deus hoje. A ponto de ouvir Deus quando? Hoje. Caso contrário, nós vamos ficar cantando. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e igualdade. Não. Quando Deus, Ele precisa, eu vou usar esse termo, tá? Quando Deus precisa fazer uma reforma, quando Deus precisa fazer algo, que Ele não encontra uma geração aberta para esse algo, Ele faz secar o que essa geração está presa, para que ela sinta, para que ela se abra para o novo. Eu vou explicar isso. Quando Deus precisa fazer algo, que Ele encontra uma geração que está presa ao ontem. Exemplo, nós tivemos moveres no Brasil. Nós tivemos as épocas de comunidade no Brasil. Nós tivemos a época das libertações no Brasil. Amém? Isso está na palavra? Sim. Deus liberta pessoas hoje? Sim. Mas houve épocas onde a tônica era a libertação. Houve época onde a tônica era o mover aonde se caía. Deus faz isso ainda hoje? Pode acontecer isso hoje? É errado acontecer? Não. Porém, Deus trabalha com épocas e estações, ainda que Ele não mude, Ele trabalha em épocas diferentes. Mas muitas vezes nós estamos presos àquilo que foi bom. E nós rejeitamos aquilo que ainda será melhor. Nós estamos presos àquilo que foi bom. E pelo fato, porque ninguém tendo bebido o vinho velho diz o novo é melhor. Eu não quero o novo, porque o novo é desconhecido. Mas escute, queridos, em toda a Bíblia o amanhã sempre será melhor que hoje. Em toda a Bíblia o teu futuro é sempre maior do que o seu passado. Em toda a Bíblia Deus diz, Provérbios, se eu não me engano, diz assim: nunca diga que o dia de ontem foi melhor. Por quê? Porque Deus, Ele se revela a você à medida que você vai crescendo, à medida que o teu entendimento vai ampliando, à medida que você consegue enxergar de uma forma diferente. Deus pode ir mais longe com você. Aí o que é que Deus faz? Diante de uma geração que está acostumado no mover do cair. Então a unção é de cair. E agora começa a vir outro mover. E aí você fala: eu não quero. Eu não quero. Irmãos, antes dessa crise dos caminhoneiros, quantos achavam que a gasolina estava cara? Só eu. Antes já estava caro quando a gente ia abastecer?
Mas quando foi na época da crise, você pagou quanto na gasolina? Estava caro antes. Estava, mas agora acabou. Quando você achava um posto por R$ 8,99. Vai ou não vai? Vai. E além de ir, pode encher o tanque? Não, só 20 litros. Você estava disposto a pagar mais, sabe por quê? Porque você achava caro anterior. Mas como não tem mais do anterior, eu pago qualquer preço pelo que tem. Às vezes vem uma crise e Deus diz, não tem mais. Ou você bebe disso daqui, ou você vai morrer de sede. Às vezes nós não entendemos o espaço ou momentos que nós vivemos, intermediários, aonde parece que tudo está vazio, onde parece que tudo secou, onde parece que não vem uma revelação, onde parece que nós não estamos sentindo mais nada. Aí a culpa é do pastor, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Entenda que o tempo está mudando. Escute o que eu estou falando nessa noite, é uma palavra de maturidade. Não se mova pelo que você está sentindo ou pelo que você deixou de sentir. Ouça o que Deus está falando. Ouça o que Deus está falando. Ouça o que Deus está falando. Deus nunca quis que nós nos movêssemos por problemas. Deus nunca quis que nós nos movêssemos por sofrimento, por dores. Nunca quis. Mas pelo fato de nós não só soltarmos de uma maneira fácil, como Abraão fez. Ele soltou de uma forma fácil. Ele discutiu com Deus, não? Não, pelo amor. Imagina Abraão falando, pelo amor de Deus, o senhor está louco? O senhor me deu esse filho e vai querer de volta? Não, Deus pediu, ele dá. Então Deus falou com ele. Mas por que quando Deus fala com Elias, vai para o riacho de Querite, fica lá? E ele vai. E todo dia o riacho liberava água e o corvo trazia carne. Mas você ouve Deus falando para ele, sai daí? Não. Teve um dia que o corvo não veio e o riacho secou. Isso é escatológico. Não. Deus está falando para ele, você vai precisar mudar de lugar. Mas por que você não falou para mim? Porque você está gostando do riacho e do corvo. E eu fiz com que eles não viessem, para que você fosse obrigado a mudar de lugar. Eu não estou falando de mudança geográfica apenas, pode também ser. Mas a mudança geográfica é sempre para crescimento. Diga amém. Não seja um problema no lugar e vai ser problema em outro. Irmãos, eu decidi assim, ou eu decidi ou eu estou entendendo algumas coisas em Deus. Ou eu decidi ou eu estou entendendo, eu acho que eu estou entendendo. As pessoas chegam e falam, pastor, eu estou sentindo aqui que o meu tempo acabou. Beleza, irmãos? Se tem alguém nessa condição, me procura no final do culto. Aí as pessoas falam que pastor é esse que manda as pessoas embora. Eu não estou mandando ninguém embora, irmãos. Escute, querido, deixa eu te falar uma coisa. Imagina minha filha, com 18 anos, ainda não casou, chega para mim, faz uma reunião na hora do almoço comigo, que a mãe dela falou, olha, pai, mãe, eu amo muito o senhor. Foi tremendo o período de 18 anos aqui, mas o meu tempo acabou. Imagine isso, Felipe fez 17, né, Léo? Ele reúne você de Deus e fala, olha, amo vocês demais, pai. Mas meu tempo aqui acabou. Tem nexo isso, não? Sabe por que tem nexo, irmãos? Porque não é sua casa. Porque não é sua casa. E se não é sua casa, o seu tempo vai acabar. Então se é minha casa, nunca acaba. Se é sua casa, você vai sair para constituir família. Obrigado pelo amém empolgado. Você vai sair para estabelecer uma dimensão maior. Você não está indo para ser ovelha. Você está indo para estabelecer família. Você está saindo de casa, deixar ao homem, pai e mãe. E iniciar, você está dizendo, você vai sair de uma dimensão para ir para outra dimensão, o qual o modelo é a dimensão que você saiu.
Você está saindo de uma dimensão para outra dimensão, o qual o modelo é da onde você saiu. Amém, irmãos? Maturidade. Rodoviária, hospital, família. Rodoviária, estou esperando meu ônibus passar. Hospital, estou esperando a cura. Família, estamos assumindo compromisso e responsabilidades. Quantos aqui tem família, irmão? Bora baixa. Quantos aqui não tem problema com família? Quantos aqui não enfrentam problema nenhum na sua casa? Ninguém vai erguer a mão? Pensei que por vocês ser crente não tinha problema. O problema entre família se resolve, se amadurece, se aprende. E depois do problema nós não somos mais o mesmo. São verdades, irmãos. O antigo presidente dos Estados Unidos disse: se torne a mudança que você quer ver. É isso que nós precisamos entender. Esteja aberto, irmãos. Esteja aberto para o nível de pressão. Esteja aberto para o processo. Muitas vezes nós não estamos abertos para o processo. Existem coisas que Deus falou de um jeito. Existe agora Ele está falando dentro do mesmo fundamento, mas com amplitude maior. Você consegue entender? Não seja vítima de nada disso. Não seja vítima de nada disso. Entenda o que Deus quer, o que Deus está falando para esse tempo. O que Deus está falando. Escute, nós estamos sendo desafiados como igreja. Nós estamos sendo desafiados como igreja para ouvir os céus neste momento. O que é que Deus está falando? Deus está falando que é tempo de crise ou Ele está falando que é tempo de avivamento? O que eu estou subindo no púlpito a pregar é fruto do que eu estou vendo no noticiário ou é fruto do que os céus estão falando? Porque quando eu não tenho revelação dos céus, todo o meu assunto é da terra. Quando eu não tenho a revelação dos céus, todo o meu assunto é da terra. Quando se senta lá em Alphaville, na padaria, Marcelo, com os corretores, qual é o assunto? Quem está vendendo? Mas quando você está no seu quarto, o que é que Deus está falando? Você está entendendo? Deus está dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, qualquer coisa, mas eu não posso fazer além do que você pensa. Se na sua cabeça está vendo crise, eu não posso fazer um milagre no meio da crise. Se você está vendo que está ruim para todo mundo e essa é a sua mentalidade, eu não posso fazer nada bom por você. Por quê? Porque nós perdemos a nossa audição, nós perdemos a nossa sensibilidade. O nosso desafio hoje como igreja é: Deus me disse assim, Deus está falando assim. Abra comigo no livro de Isaías. (52) Você sabe o que é que faz a gente ser? Você sabe o que é que faz as pessoas se tornarem cópia? Porque elas não têm conseguido ouvir a voz para ser autêntica. Você sabe o que faz a gente ser Maria vai com as outras? Você sabe o que faz a gente falar o que todo mundo está falando? A surdez espiritual. Escute, queridos, eu não sou a favor de ser da esquerda, de ser do contra, mas eu também não apoio a direita. O senhor é do quê? Eu sou a favor que se é para ir para a esquerda, irmão, eu vou para a esquerda.
Se é para ir para a direita, eu vou para a direita, irmãos. Mas eu não estou com a maioria ou com a minoria. O senhor é calvinista, o senhor é armeniano, o que é que o senhor é? Eu sou cristocêntrico, irmãos. O que define a minha vida não é Calvino nem Hermínio. E nem o Luiz Hermínio. O que define a minha vida é Cristo. O que deve definir a nossa vida é Cristo. Está todo mundo indo para lá. Volta, está todo mundo vindo para cá. Gente madura não anda por moda, anda por fundamento. É isso que eu preciso entender, irmãos. 52. Versículo 7. Diz assim: quão formoso são sobre os montes os pés do que anuncia. O quê? Quão formoso são sobre os montes os pés do que anunciam. Diga comigo, boas novas. Diga comigo, boas novas. O profeta Isaías, o profeta messiânico, que está dizendo: quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas. A minha mensagem, ela tem que ser boas novas. Boas novas são boas notícias. E a boa notícia é que Ele está vivo. A boa notícia é que Ele é o mesmo. A boa notícia é que Ele reina e governa sobre todas as coisas. Vamos continuar lendo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir. Me ajude. Que faz ouvir. Diga, que faz ouvir a paz. Está dizendo que um formoso é os pés do que anuncia as boas novas, boas notícias. Os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Essa é a mensagem, irmãos. As boas notícias. Não é as boas notícias que está acontecendo, mas é as boas notícias que está acontecendo. Não é as boas notícias que estão acontecendo. Pastor, você ouviu o dólar hoje? Vi, irmãos. Eu vi. Eu sempre vejo. Eu não tenho dólar, mas eu sempre vejo. E aí? Eu não sei qual é a moeda dos céus, assim, irmãos. Mas eu sei de uma coisa, não é dólar. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. O teu, chega as tuas mãos e diga comigo: o meu Deus reina. Diga: o meu Deus reina. Vamos, aplauda o Senhor: o meu Deus reina. Deixa eu ler o 8. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vê o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Isso são profecias messiânicas. O meu Deus reina, o seu Deus reina. Eu tenho uma boa notícia, irmãos. O meu Deus reina, Ele governa sobre todas as coisas. O meu Deus reina, Ele governa sobre todas as coisas. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Eu não posso dizer para você nessa noite: você não vai pensar, você não vai passar por guerras. Você não escute, mas isso daí você já vai passar. Eu não vou pregar isso. Eu vou pregar: o teu Deus reina.
Eu estou na tua vontade, Senhor. Eu estou no centro da tua vontade. E neste lugar, o diabo não faz o que ele quer. O que Deus está falando? Essa igreja precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Escute, Deus não fala mal de ninguém para você. E nem te direciona a falar mal de alguém para alguém. O teu Deus fala acerca de você abençoar pessoas, servir pessoas, honrar pessoas. Eu não quero ser um crente amargurado. Eu já fui. E tem dia que eu estou no processo de libertação ainda. Eu quero ser um pastor das boas novas. Eu quero pregar o que os céus está falando. Eu quero pregar o que Deus está fazendo. Pastor, mas e a volta de Jesus? Isso não é boas novas? Não? Pensa numa boa notícia. Isso é uma boa notícia, irmãos. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através da oração. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através da palavra. Precisamos aquietar o nosso coração. Aquieta. Aquieta-te. Abra comigo, nós já vamos encerrar. Abra comigo em Cantares. Muitos de nós aqui nessa noite estamos nos movendo baseado nos nossos sentimentos. Escute, Deus não é responsável pelo que você está sentindo. Deus é responsável pelo que Ele está falando. Deus não é responsável pelo que você está sentindo. Ele é responsável. Eu estou me sentindo tão sozinho. Deus não é responsável pelo teu sentimento. Deus é responsável pelo que Ele está falando. Acharam? Cantares capítulo 5. Acharam? Verso 2 diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está. Está o quê? Mas eu não estava dormindo? Eu não estava dormindo? Eu dormia, mas o meu coração velava. E como o meu coração velava, eu ouvia a voz do meu amado. Ele está batendo. Ele está dizendo, a minha alma está... Ela está dizendo, a esposa está dizendo, a minha alma está dormindo, mas o meu espírito está atento. E eu estou ouvindo que ele está batendo. Eu dormia, a minha alma dormia, meu espírito não. É por isso que aos seus ele dá enquanto dorme. Porque Deus é espírito. E Deus lida, como diz 1 Coríntios 2 ou 3, coisas espirituais com espirituais. Eu estou dormindo, mas Deus está lidando com o meu espírito. Espírito não dorme, Deus não dorme. Eis que não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Eu estou dormindo, irmão, mas o meu espírito está acordado. Ele precisa estar atento. E de vez em quando o teu espírito acorda a tua alma e diz, ó, ele está chamando a gente, vamos. Aí a tua alma vai dizer, mas está um frio. Mas o teu espírito vai dizer, não tem nada melhor do que estar com ele. O segredo para a vida de vocês é aprender a ouvir a voz de Deus hoje.
O segredo para a vida de vocês, para que vocês não cometam erro que muitos de nós aqui já cometemos, é aprender a ouvir a voz de Deus hoje. Uma geração ativista, uma geração apressada, uma geração que não tem tempo, uma geração que está cheia de programas, não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Régio, pode subir, por favor. Escute, escute. Aquele entendimento que nós recebemos, que depois do pecado o homem comerá do suor do seu rosto, isso é antes da cruz. Você não come do suor do seu rosto. E isso não anula trabalho, porque suor do rosto é maldição, e não tem maldição sobre a tua vida. Eu falei que você não soa? Não. Eu estou falando que não é o suor que traz o pão. Aos seus ele dá enquanto dorme. Se eu como do suor do meu rosto, a minha confiança está em mim. E eu estou dizendo que eu estou debaixo de maldição. Mas se eu estou em Cristo, eu trabalho, mas a minha dependência é dele. Se eu como do suor do meu rosto e a empresa está em crise, eu vou entrar em desespero, porque isso sou eu que sustento a minha casa. Mas se eu estou no Senhor, sem a empresa eu vivo. O que eu não vivo é sem Deus. Vocês conseguem entender isso nessa noite? Dá para nós desfrutarmos desse entendimento. Pastor, resume para nós. Resumo. Aprenda a ouvir a Deus hoje. Escute, Abraão em 3 dias ouviu Deus de forma diferente. Não ouviu de forma diferente porque Deus mudou. É porque em 3 dias a palavra já tinha se cumprido. Para nós as coisas aconteceram. Para nós as coisas aconteceram quando aconteceram no mundo físico. Para Deus as coisas aconteceram quando elas se manifestam no mundo espiritual. Para nós, presta atenção, para nós algumas coisas morrem quando morrem fisicamente. Para Deus, algumas coisas morrem quando morrem aqui dentro. Quantos demônios foram expulsos dos céus? 1/3 parte. Sim ou não? Quantos demônios existe hoje? 1/3 parte. Você soube de alguma morte de algum deles? Soube de algum velório? O senhor está dizendo que demônio não morre? Isso. Mas ele morre em você. Não adianta expulsar demônio de alguém onde Cristo não vai se estabelecer. Porque ele vai vir trazer mais 7, vai ser pior o último estado. Amém? Tem gente que é melhor deixar com os demônios que tem, para que não venha mais. Misericórdia vir pior, mais 7. Se um demônio sai, Jesus precisa assumir. O que eu quero dizer, queridos, que não adianta eu ficar fazendo culto de libertação semana após semana. Se eu mando pela janela e você está com a porta aberta. Ele sai por um lugar e volta por outro. A minha questão é te ensinar a viver na palavra. É você entender a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não crer, pastor, em libertação, creio. Nessa noite, tudo que nós estamos vivendo aqui é libertação. Conceitos, paradigmas, fortalezas. Amém? Quando, queridos, você foi liberto da mentira, o demônio da mentira morreu em você. Quando você foi liberto da prostituição, o demônio da prostituição morreu em você. Irmão, sabe o que eu não entendo? Deixa eu falar.
Eu não entendo quando a igreja começa a falar o nome dos demônios que acontece na macumba. Eu não consigo, irmão. Quem foi que deu o nome de preto velho, irmão? Está na Bíblia? Não, irmãos, é sério. A Bíblia chama demônio de preto velho. Me ajuda, cara. Tranca a rua. Qual é o capítulo da Bíblia que está? Eu sei que demônios são conhecidos, irmãos, mas não por isso a gente pegou o nome da macumba e estamos fazendo desse jeito. Zé Pilintra, Zé Pilantra, eu não sei. Espírito de miséria, principados, potestades, esse eu conheço. Não é, escute, tem gente que pensa que o segredo está no grego, está no hebraico. Não, o segredo está em Deus. O fundamento não é grego, não é hebraico, não é aramaico, não é arcaico. Eu preciso conhecer o hebraico, não, você precisa conhecer o espírito. Eu gosto do hebraico, irmãos. Mas às vezes nós estamos procurando a letra. Eu estou falando da vida. Da vida. Fluindo em você. Aprenda. Ou aprendamos a ouvir a voz de Deus. Aquietemos o nosso coração. Essa igreja vai aprender a ouvir Deus, irmãos. Não é ouvir Deus só para o nosso bel prazer, não. É ouvir Deus naquilo que precisa ser ouvido. Uau. Não, irmão, é que foi uma pomba gira, irmão. Dependendo do tamanho, não é pomba, é águia. Não é pomba gira, é águia gira, se for muito grande. Espírito de prostituição eu conheço, irmão. Pomba gira eu não conheço. Eu tenho um fundamento, meu fundamento é a palavra, não é a macumba. Eu já vim da macumba, eu fui criado lá. Eu não aprendo o inferno com o inferno, irmãos. Eu aprendo o inferno com os céus. Eu não aprendo o mal com o mal. Eu aprendo o mal com o bem. Eu não vou ler nada do capeta. Eu vou ler a palavra de Deus, as boas novas. As boas novas é que Deus te ama. As boas novas é que Deus quer levantar você. As boas novas é que o Espírito do Senhor Deus habita sobre você. Vamos nos colocar de pé. Borre calabranda rando re calabranto robe calabasso. Rakanda candara labacou, boborre cantara labachandara labacou. Rambamanto que tereba labassure canda. Chega uma hora na sua vida que a verdade não é uma informação. Chega uma hora na sua vida que a verdade encarna em você e você se torna a própria verdade. Eu amo os teus caminhos. Ah, Jesus. Lindo Jesus, no meu coração, como eu amo os teus caminhos. Vamos! Libera a vida que está dentro de você. Uou! Lindo Jesus, Uou! estrela da manhã, Eu cantarei a ti. Diga para ele o que posso te dar. e o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e curou. Pega as suas mãos. Chega as suas mãos. Tu és bom, Em todo tempo és bom. Justiça. justiça está em O teu amor. O teu amor. teu amor é pra sempre. O Senhor é bom. Tu és bom, todo Eu te amo. Eu te amo, Deus. justiça está
Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Fique à vontade na presença dele. Talvez ele possa falar no seu coração agora, ou possa estar falando com você agora. Xandaralabacaço. Lindo Jesus, Rei do meu coração. como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, Diga isso. Estrela da manhã. eu cantarei a ti. Aleluia. E o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou. Diga. Tu és bom. Cante com o seu coração. Cante com o seu coração. Cante, cante. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Oh, oh Deus! Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Dura pra sempre. Seu amor Teu amor dura sempre. o seu amor Teu amor dura para sempre. Dura para sempre. Teu amor teu amor dura para sempre. Oh! justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Só as vozes, tu és bom. Tu és Em todo tempo. Pega as tuas mãos e declare com toda certeza do seu coração. Checalabacorre, calabaçou. Seu amor, seu amor. Seu amor é para sempre. Novamente, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tu és bom em todo
todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Mais uma vez, tu és bom. Tu és bom. O teu amor. Escute, se nosso coração estiver alinhado com o Senhor, porque existe uma jurisdição, existe um lugar onde todas as coisas estão feitas. Se nosso coração estiver alinhado com o Senhor, nós podemos viver o melhor tempo da nossa vida. Eu quero declarar nessa noite que você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai entrar no melhor tempo da sua vida, espiritual, emocional, físico. Eu declaro sobre o teu corpo. Eu falo com a tua carne, com o teu corpo, com os teus órgãos. Eu falo com o teu corpo. Receba saúde agora. Receba saúde agora. Eu falo contra toda doença. Sai do corpo dessa mulher, desse homem. Agora. 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 Toda cegueira, toda surdez, sai agora. Todo câncer vai embora. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda angústia, que toda opressão saia da tua vida agora, agora, agora. A paz que excede todo entendimento é liberado deste lugar. Uau, chacalabacoto rocandalabassou, racassorecandalabassou. Você entrou aqui nessa noite dizendo: eu preciso de uma resposta. Assim te diz o Senhor: vai em paz, eu estou no controle dessa situação. Você veio pedindo uma resposta. Eu te digo: eu sou Deus e eu governo sobre essa situação, diz o Senhor. Espírito Santo, nos ensina a ouvir a tua voz. Homens, jovens, mulheres, crianças. Nós oramos pela vida da Isabela, que está internada. Nós declaramos cura, que toda pneumonia, toda bronquite, nós ordenamos: solta a vida da Isabela agora. Ela é sarada, ela é curada em nome de Jesus Cristo. Agora, como igreja, nós declaramos essa verdade sobre a vida da Inês, que teve um AVC. Que todos os seus movimentos, Inês, volte a funcionar em nome de Jesus. Nenhuma parte do teu corpo ficará paralisado. Nenhum sintoma prevalecerá nesse AVC. A vida do Luiz, que está sofrendo com seus sentimentos, cura os sentimentos dele. A vida do Bruno, Senhor, alcança a vida dele em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro, Senhor, nós estamos sendo libertos das notícias da terra. Estão recebendo as notícias dos céus. As notícias dos céus é que o Senhor reina, o Senhor governa sobre todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a aplaudir ao Senhor e agradecer a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Glória seja dada a Jesus de Nazaré, toda honra, toda glória, todo louvor.